da água do profeta. Acharam Êxodo, Antigo Testamento, logo depois de Gênesis, né? Bem tranquilinho. Hoje o nosso título da mensagem é Um Novo Coração. Um Nuevo Coração. Está certo, minha irmã Naíse? Ok. Êxodo 3, do 1 em diante, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Perceba que esse anjo aí está em letra maiúscula. E quando aparece anjo com letra maiúscula, os teólogos dizem que é uma teofania, ou seja, esse anjo era o próprio Senhor Jesus. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Agora vamos para o capítulo 4. Êxodo 4, a partir do primeiro versículo. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Tua versão de repente está um cajado. Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou o quê? Uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava o quê? Leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas da onde? Do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas do rio, que do rio tomares, tornar-se-ão em quê? Em sangue sobre a terra.
Então disse Moisés: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, é muito provável que Moisés era gago. Ele está dizendo: Deus, como é que eu vou te representar e falar diante deles? Tem como? Sem chance. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Verso 12: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Feche os teus olhos. Paizinho, nós queremos mais uma vez te agradecer, te louvar e bendizer o teu nome por mais um mês, aonde a gente pôde declarar que o Senhor tem mudado a nossa sorte. O conhecimento da verdade tem produzido em nós libertação verdadeira, genuína e autêntica das amarras, das mentiras, dos enganos de Satanás e tudo aquilo que nós aprendemos outrora precipitadamente, erroneamente, e que nos fazia crer de uma forma errada e viver de forma errada. Nós temos aprendido e conhecido a verdade, e essa verdade tem nos libertado, como disse o próprio Senhor: conhecereis o Filho e verdadeiramente sereis livres. Obrigado, Senhor, porque nós, de fato, de verdade, cremos de todo o nosso coração na nova natureza, na nova criatura, na nova criação, na nova identidade que em Cristo está sobre nós nos dias de hoje, Pai. E que de fato, de verdade, as coisas antigas já se foram e se passaram, e eis que novas se fizeram todas as coisas nas nossas vidas. Porque se o inimigo veio para matar, roubar e destruir, o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância, naquilo que é a vida espiritual em Cristo Jesus. Fala conosco nessa noite de uma maneira especial, e que o Senhor nos impulsione a partir dessa noite para nunca mais sermos as mesmas pessoas, assim como aquele fogo que batizou e marcou a vida de Moisés para nunca mais ser o mesmo, para viver e ser a identidade que Deus tinha para ele. Que o fogo do Espírito queime em nós e nos leve a viver essa identidade genuína e verdadeira, para aquilo a qual nós somos criados e gerados em Cristo, para vivermos o nosso propósito, o nosso chamado e a nossa identidade. Para a honra e glória do teu nome é que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Moisés é um personagem que todos nós conhecemos, já vimos filmes, desenhos, seriados e por aí vai. E todos nós sabemos que antes dele nascer já havia uma sentença de morte contra ele, porque o povo hebreu crescia, se multiplicava, e a partir do momento que eles ficaram mais numerosos que o próprio povo do Egito, uma das estratégias que eles tinham, além de massacrar o povo nas obras faraônicas, era de começar a assassinar e a matar e a jogar no rio Nilo toda criança, menino, todo o macho, eles assassinavam. E aí quando Moisés nasceu, a mãe dele, Joquebede, o escondeu. E quando ele cresceu, que não tinha mais como esconder ele, você conhece a história, ela botou ele num cestinho, botou na beira do rio Nilo, e lá a sua irmã Miriam ficou de longe de butuca e viu que a filha do faraó não o matou, por mais que reconheceu que ele era uma criança hebreia, mas levou para o palácio, lá o adotou e o criou.
E Moisés cresceu e viveu até os 40 anos como filho do faraó, como príncipe da terra do Egito. E lá ele estudou, lá ele foi capacitado, lá ele teve os melhores professores, enfim. Ele cresceu diferente de todo o povo hebreu. Todo o povo hebreu cresceu naquela geração, obviamente que já estavam lá há mais de 400 anos na condição de escravo, comendo pão que o diabo amassou, e consequentemente a mentalidade do povo de Deus era uma mentalidade distorcida e descaracterizada da própria identidade de povo de Deus. Tanto é que o povo que Deus libertou através de Moisés da terra do Egito não entrou na terra prometida, porque a mentalidade deles ainda era uma mentalidade de escravo. Mas Moisés tinha uma mentalidade de líder. Ele estava preparado. E quando ele descobre a sua verdadeira identidade, ele disse: cara, eu preciso viver o meu chamado, eu vou libertar o povo. Ele já não aguentava mais aquela opressão e violência. E aí quando ele vê um soldado egípcio batendo, espancando um hebreu, o que Moisés faz? Vai lá defender o brother. Só que nessa de defender, ele acaba matando e assassinando o soldado egípcio. E nessa confusão, depois de estar com os seus 40 anos, os seus primeiros 40 anos, ele foge do Egito, vai para o deserto, e lá vive mais 40 anos, junto dos midianitas, aonde ele acaba casando, tendo família, sendo pastor das ovelhas e dos animais do seu sogro Jetro, e fica por lá 40 anos. Totalmente fora daquilo que era o chamado e a sua verdadeira identidade de libertador. Ele havia nascido para ser libertador do povo de Deus. E ele estava vivendo há mais de 40 anos como um pastor de ovelhas. Deus falou: vou ter que ir lá dar uma chacoalhada no cara, porque senão ele não vai sair dessa situação aí. E aí foi onde a gente leu Êxodo 3 e 4, onde Deus tem um encontro com ele, chacoalha ele, marca ele com fogo, para que o Espírito de Deus ressuscitasse ele no chamado, na sua verdadeira identidade, para ele viver de fato o chamado que Deus tinha para a vida dele. A primeira vez que ele tentou ser libertador e viver o que Deus tinha para a vida dele, ele o fez pela sua própria força. E muitas vezes nós também nos frustramos, porque por mais que a gente até descubra e aprenda o que nós somos em Cristo, nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa própria força, com o nosso próprio achismo. Não, eu acho que assim, então nós vamos, e pá, Deus é com nós. E aí você dá com o burro na água. Porque Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer o quê? Que não é por força. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor. A galera da Ohana, e também foi para Zorobabel. Não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Essa palavra, ela ecoa até os dias de hoje. Ela não foi só para aquela época especificamente, porque a Bíblia diz em Joel que Deus derramaria do seu espírito sobre todos. Então nós estamos incluídos para viver essa nova identidade. E quantos que por causa da frustração, quantos que por causa do desapontamento, quantos que estão fora da verdadeira identidade do propósito de Deus para a vida deles? Não tem como, gente.
Não esqueça quem é você. Nunca duvide da tua nova identidade em Cristo. As coisas com Deus não é imediatismo. Hoje nós vemos uma cultura, as pessoas não têm nem mais paciência para esperar os 3 minutos do miojo. O negócio é muito rápido, muito veloz, muito imediatismo, muito para ontem, é fast food, é tudo pronto. Leva tempo para que a gente descubra o nosso propósito e o destino, aonde nós deveríamos estar, a quem nós pertencemos. Por isso muitas vezes a gente reluta e resiste, tem reservas para fazer com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E não foi diferente com Moisés. E Moisés, nesse período de 40 anos, provavelmente ele acabou esquecendo do seu chamado e da sua verdadeira identidade. Mas nesse mês de maio, Deus falou constantemente, continuamente com todos nós, para nós não esquecermos jamais a nossa verdadeira identidade em Cristo. Para você viver sim o teu chamado, o teu destino, o teu propósito que Deus tem para você, independente do que as pessoas falem, independente do que a tua família fale, independente do que as circunstâncias falam, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Quando o Senhor fala algo ao nosso respeito, querido, é a nossa verdade. E Deus já disse quem nós somos através do seu Filho. Então, independente de sintomas, independente de exames, você já está curada, você já está curado. Independente daquilo que o teu gerente do banco, o contador falou sobre a tua situação financeira, você em Cristo é uma pessoa próspera. Não esqueça quem você é em Jesus. Senão você vai começar a viver oprimido, você vai começar a viver depressivo, você vai começar a viver como que é alguém que é amaldiçoado, azarado, desgraçado, que Deus está te castigando. Uns vão falar que é karma. Não tem karma, não estou com karma nenhuma. Eu sou abençoado, não porque eu sou bom, mas porque Jesus é bom. Amém? O problema de Moisés é que o tempo que ele ficou fora no deserto com os midianitas fez com que ele esquecesse quem ele era. Mas Deus não esqueceu a verdadeira identidade de Moisés. Por mais que Moisés já não se sentia como um príncipe libertador, mas de fato como um criminoso, um assassino e foragido, Deus continuava vendo Moisés como um libertador. Os teus erros não vão definir a tua identidade, meu irmão e minha irmã. Amém? Nós somos definidos por aquilo que Deus estabeleceu para nós. Por isso que nós somos tão diferenciados de tudo e de todos. Cada um de nós tem uma digital aí. Faz assim. Ninguém tem essa digital. O Clégio esteve no jogo do Avaí lá, bateu uma foto de um grisalho de costa, parecia eu. Falei, meu Deus do céu, que loucura. Senhor pastor, eu só não botei no grupo que o cara estava com um copão de chope, aí eu ia queimar o teu filme. Eu falei, aí tu não ia para o céu mesmo. Mas era só parecido de costa, porque essa digital só eu tenho. Não tem mais ninguém. Imagina 2 Guto e um só já é difícil de aturar. Só tem um exclusivo. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, você é exclusivo. Então, depois de mais de 40 anos no deserto, Deus teve que
até Abraão para restaurar a sua verdadeira identidade. E Deus aqui na Ohana tem te trazido para esse monte, que é o terceiro andar, não é o Monte Horebe, mas é a casa de oração da comunidade Ohana Church, para que o Senhor esteja restaurando e tratando, assim como tratou o coração de Moisés, os nossos corações. E aí quando Deus aparece naquele fogo, no meio daquela sarça que não se consumia, imagina pegando fogo naquele, não é nem coqueirinho, né? Tá tão judiadinho ele, tá? Eu já tive poucas visões, se não a única, não me lembro de outra, mas num retiro que nós estava, e que era tipo janela parecida com a nossa aqui, mas atrás era arbusto, eram umas árvores, e no meio do louvorzão pegando, daqui a pouco eu olhei lá para trás, aquelas árvores não estavam pegando fogo. Eu falei, irmãos, que loucura, tá pegando fogo. Ô fulano, tá aí vendo lá? Vendo o que, Guto? Tá pegando fogo lá. Aí quando eu olhei de novo, já não estava mais. Eu falei, que loucura, pai, não estava, mas estava, não estava. Eu falei, meu Deus. E eu nunca mais esqueci essa visão que Deus me deu, porque era a manifestação da presença dele lá no nosso meio. E assim Deus se manifestou para tocar e transformar a vida de Moisés de tal forma, que quando ele quis entrar no meio do fogo, Deus falou, calma Moisés, o lugar que tu vai pisar é santo. Tira a sandália dos teus pés. Por que Deus falou para ele tirar as sandálias dos pés? Porque aquelas sandálias que ele ainda estava nos pés era vestígio da vida dele no Egito. E nós sabemos que, biblicamente falando, Egito aponta pro mundo, as coisas passadas. Ele falou, não adianta tu querer continuar com essa sandália, Moisés. Tu tentou viver libertador em cima do salto 15, igual Gisele Bündchen na passarela, não tinha para ninguém. Sabe aquela, desce do salto? Deus estava dizendo, Moisés, desce do salto. Seja humildezinho. Tu tentou fazer com a tua força, não deu certo. Agora tu vai fazer do meu jeito, vai depender de mim. Vem descalço, porque quem vem descalço é porque depende. Como é que tu tem chegado para Deus? De salto alto, como diz a rapaziada do futebol? Ou descalço, pé descalço, na humildade? Senhor, eu dependo e preciso de Ti. E aí Deus começa a ministrar 3 coisas que marcaram a vida de Moisés e que Deus vai nos ministrar e vai marcar a nossa também. A primeira, Deus perguntou para quem tem na mão aí, Abraão? Moisés. Um cajado. Ele falou, já o cajado no chão. E quando ele jogou o cajado no chão, deixa eu pegar o meu cajado aqui. O cajado tá. Joga no chão aí, Moisés. Aí jogou no chão. E aquele pedaço de madeira se transformou numa serpente. E diz a Bíblia que Moisés fugia da serpente. Por quê? Óbvio, todo mundo vai fugir da serpente. Mas um dos símbolos do Egito era justamente a serpente. Ou seja, há mais de 40 anos Moisés estava fugindo do seu passado. Quantas pessoas que ainda não estão bem resolvidas com relação ao seu passado e fogem, mudam de cidade, mudam de nome, mudam de Instagram, mas o passado continua perseguindo. E geralmente o nosso passado nunca é bom, né, gente? Geralmente é nhaca. Mas o que nós temos aprendido nesse mês sobre a nossa nova identidade, que está lá em 2 Coríntios 5,17? Agora já está na ponta da língua, né? O que diz lá, Roger? 2 Coríntios 5,17.
Dá uma ajudinha para ele. Travou o computador, bota aí. Também é sacana, né, Frank? Quem que diz lá, Roginho? Muito bem, palmas para o Roginho. Aquele que está em Cristo é nova, ou seja, o passado já não existe mais. Deus não se lembra do nosso passado. Ele diz na sua palavra. Se Deus, que é Deus, não lembra do teu passado, tu vai ficar remoendo o teu passado? Tu vai ficar fugindo dele, tu vai ficar remoendo ele, só vai te fazer mal. Te resolva em Cristo e creia: eu não vivo mais no meu passado, eu não preciso estar fugindo dele, eu estou bem resolvido, as coisas foram feitas novas, todas elas. Eu nasci de novo, uma nova vida. E aí, quando Deus ministra essa verdade espiritual para a vida de Moisés, o que Deus fala para ele? Pega a serpente, sem medo. E aí, ninguém pega a cobra pela cauda, gente. Você já viu quando o pessoal pega a cobra? Não pega aqui? Não é aqui? Quando eu abraço a minha sogra, geralmente eu faço um carinho na nuca dela. Pega ela aqui. Tão lindinha minha sogra. Fez aniversário no final de semana. 91 anos, né, pastor? Deus a tenha. E aí ela volta a se transformar num cajado. E com esse cajado ele usou de autoridade para abrir mar vermelho, para manifestar as pragas no Egito. Símbolo de autoridade. Aonde abundou o pecado, Deus fez superabundar a sua graça. Você nunca mais vai deixar o diabo te oprimir, te acusar e te condenar por causa do teu passado. Você vai levantar a palavra de Cristo. Eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tá, Deus, e se eles não crerem nesse primeiro sinal? Você vai botar a mão sobre o seu peito e vai tirar. Aí Moisés bota a mão por dentro da roupa dele e tira. Quando ele tira, a mão dele estava leprosa. Você sabe que a lepra apodrecia as extremidades. Então ele não fez nem assim, ai meu Deus, senão ia cair as pontas do dedo, nariz. Ficou apavorado. E falou, meu Deus, é lepra, Senhor. O que significa isso, Thalita? Jeremias 17:10. Tudo tem resposta na Bíblia. Por isso a gente incentiva, leia, medite, estude, venha fazer os cursos da igreja. As pessoas que não se firmam, as pessoas que não têm intimidade com a palavra. E aí hoje em dia com a internet, meu irmão, com o podcast, com o Instagram, com não sei o que lá, elas comem mais coisa estragada e heresia do que coisa saudável. Então toma muito cuidado, você que gosta muito de navegar e para você não afundar. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder. É o 9. Jeremias 17:9. Enganoso é o quê? Coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Moisés, seu coração está doente. Moisés, seu coração está corrompido. Moisés, você foi um cara que era soberbo, arrogante, achava que você que ia fazer a coisa acontecer. Você se sentia a última Coca-Cola do deserto e não chegou a lugar nenhum. Mas eu tenho para você um novo coração. Coloca a mão de novo no seu peito, Moisés. E quando ele bota, ele já vem orando, né? Jesus, amado, tem misericórdia. Pode tirar, seu abençoado. E quando ele tira a mão, a Bíblia diz que ela estava
normal, saudável novamente, porque Deus havia colocado nele um novo coração. E você sabia que quando o feto começa a se desenvolver na barriga da mãe, os primeiros órgãos que é desenvolvido no feto é justamente o cérebro e o coração da criança? Isso é lindo. Porque olha o que fala Ezequiel 36, 26. Deus promete nos dar um novo coração e uma nova mente. Tem como a gente nascer de novo e continuar com o coração velho, gente? Não tem como. Ezequiel 36, 26, Frank. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ele não está falando sobre músculo, ele não está falando de um órgão que bomba sangue. A Bíblia, quando fala coração, é o lugar espiritual onde Deus habita. Eu vou repetir para você: coração é o lugar espiritual onde Deus habita em nós. Você não tem como habitar num coração de pedra, corrompido, estragado. Não tem o que fazer. Precisa de coração novo. Olha o que Davi ora para Deus quando ele peca lá, cai em adultério com Betseba, e ele cai em si que havia cometido adultério, assassinato, aquela loucurada toda lá. E aí ele ora, o Salmo 51 é o arrependimento, a oração por perdão, né, e misericórdia de Deus. E olha o que fala o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa mesma palavra cria é a mesma de Gênesis capítulo 1, quando fala, e Deus criou. Ou seja, é pegar do nada e fazer algo novo, inédito. Por isso que o nosso novo nascimento é um mistério, gente. É o mesmo mistério que os cientistas, biólogos, pesquisam, estudam até hoje, não conseguem entender a metamorfose da lagarta. Como é que a gente vai explicar uma lagarta? Essa aqui é até bonitinha. Essa está até bonita, né? Isso queima, gente. Pastora Ruth tem um trauma de bicha cabeluda, que ela, quando era criança, foi subir numa árvore, ela botou a mão, sei lá, o pé ela sentiu só um queimado, uma picada quando saiu. É a tua mãe ou a tua irmã que tem até um sinal com o cabelinho? Aí é o teu irmão, é o irmão dela. Aí como é que você vai explicar uma lagarta que entra no seu casulo, se liquidifaz, vira um líquido, e aí sai lá de dentro daquele casulo uma borboleta? E sabe o que é o mais intrigante? Um trigo, dois trigos. Trava-língua me pegou hoje à noite, que coisa linda. É que a genética e o DNA da lagarta, bota a lagarta de novo aí, é um. E quando ela se transforma na borboleta, a genética e o DNA é outro. É isso que os caras ficam, meu, mas como? Não pode. É isso que acontece com a gente espiritualmente. Sem Cristo nós éramos uma lagarta. E aí a gente olha para a cruz, olha para a morte, olha para a ressurreição de Cristo, e nós nascemos de novo. Deixamos de ser pecadores, condenados, e passamos a ser filhos amados. Mas como? Pela transformação da nossa
mente. Coração novo e mente nova. Moisés, agora eu estou te dando um coração novo. Não tenha medo. Pode ir, porque agora você tem o mesmo sentimento, a mesma atitude e a mesma mentalidade de Cristo. Vai, porque vai dar certo. E mesmo assim Moisés resistiu. Falou: Senhor, e se eles não crerem nesse segundo sobrenatural na minha vida? Aí tu vai pegar um pouco da água do rio Nilo e vai jogar na terra. E ela vai se transformar em sangue. Lembra que daí ele foi lá para o Egito e fez esse sinal? Aí morreram os peixes e tudo mais. E você vai ter o entendimento que se para o povo do Egito, que simboliza o mundão, a prosperidade, a riqueza, o sucesso deles está no rio Nilo. O sucesso, a vitória e a vida nova do meu povo, a libertação do meu povo estará no meu sangue. Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11. Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso quem? O acusador, o condenador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Como? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e o mesmo mesmo diante da face da morte, não amaram a própria vida. Porque na verdade quem libertou o povo não foi Moisés, foi o sangue do Cordeiro. Porque já estava apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Quando João Batista foi batizar Jesus no Rio Jordão, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos traz a paz. Mas eu sou gago. Quem que fez a boca, Moisés? Já que tu acha que não é capaz de falar, pega o teu irmão para ser o teu porta-voz, mas vai lá, porque eu quero libertar o meu povo dessa escravidão de 400 anos. Eu quero encerrar essa série sobre a nossa nova identidade, para que você saia daqui crendo de fato, de verdade, quem você é em Jesus. Independente do que você foi no teu passado, independente do que você já gasolhou no teu coração, independente do que você já teve de sucesso quando a tua fonte era o rio Nilo do teu sucesso, saiba que agora você é mais que vencedor por aquilo que Cristo fez por você e por amor a você. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. E o pessoal do louvor já pode subir. Nós vamos orar por vocês. Pelo contrário, Deus escolheu o quê? As coisas certinhas e sábias do mundo? Não. As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie, se ache na presença de Deus.
É por isso que Jesus escolheu publicano, pescador, gente simples, humilde, que o pessoal diz: ah, mano, como é que esses caras estão... Eles não são aqueles caras lá da Galileia? Que o poder de Deus, a graça do Senhor se aperfeiçoa e se manifesta nas nossas fraquezas. Então você não tem que ficar olhando para as suas fraquezas. Paulo disse: se alegre com elas, porque é o poder, é a graça de Deus que vai se manifestar sobre as nossas vidas. Como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o Filho dele. E como nós aprendemos nesse mês, já está na ponta da tua língua também, 1 João 4,17. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Ou seja, como Jesus é, nós somos. Vai, Moisés. Mas eu sou gago. Pode ir. Quem vai libertar o povo sou eu, não é tu? Deixa o teu irmão falar no teu lugar. Vai dar certo. Amém? A própria arqueologia dos egípcios, eles contam lá dentro das histórias dele, da arqueologia, eles provam, não é nem por causa da fé, eles provam dentro da história deles. Lógico que eles não vão dar o braço a torcer que o exército foi afogado e que o faraó ficou lá, mas é provado que dentro da tumba lá, do sarcófago do faraó, que era da época de Moisés, quando abriram, não tinha lá a idade do cara, tinha um gurizão lá de 20 e poucos anos, só para dizer que ele estava lá, porque ele também morreu afogado junto do seu exército. E a própria arqueologia já encontrou vestígios de carruagens dos egípcios, exatamente como a Bíblia conta. Lógico, a nossa fé não está baseada naquilo que já foi comprovado pela arqueologia. Lá está escrito, eu creio. Se falasse que Jonas tinha engolido a baleia, eu ia acreditar. Está na Bíblia? Eu creio, ué. Mas já que diz que o grande peixe engoliu e ficou 3 dias e depois cuspiu o abençoadinho do Jonas, assim eu creio. Porque eu creio na Bíblia. Amém? Bem-aventurados são os que creem e não viram